enraizada? Quem é essa mulher enraizada? O que significa isso? Belle, você conhece alguma mulher enraizada? Quem é essa mulher, Belle? Charline, conta pra gente. Olá, meu nome é Shailene e eu sou advogada, também botânica, e estou aqui hoje para falar com as mulheres para melhorar todo o seu ambiente e o seu dia a dia. Maravilha, seja muito bem-vinda. E aqui já quero iniciar te perguntando, Charline, quando foi que você percebeu que o ambiente influencia diretamente nossas escolhas e o nosso comportamento? Como é que foi esse primeiro contato, esse estalo que você teve? Conta pra gente. Quando eu fui morar fora do Brasil, eu consegui ter um parâmetro do que eu vivi antes e das novas descobertas que eu estava tendo. Então, o que eu percebi? Num país de primeiro mundo, que nem eu morei, Japão, Estados Unidos, a organização é assim impecável. Então aquilo me trouxe uma percepção assim, olha, esse ambiente eu me sinto mais confortável, porque eu consigo determinar certinho a minha função, o começo, o meio, o fim do processo, do que eu vou fazer. Aprendi isso lá fora. E também senti muito saudade do Brasil, por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem muito o que verde, planta. Então essa parte de natureza, eu falei assim, olha, eu preciso complementar. Como a gente vive o dia inteiro trabalhando, preso dentro de um concreto, né, das paredes, eu pensei assim, ó, eu quero aliar as duas coisas. Esse aprendizado oriental que eu tive, de disciplina e organização, e colocar dentro do quê? Do que eu já vivia antes, que eram as plantas e essa coisa de um espacinho que você tenha para ter aquela reflexão, um momento só seu. E você já sentiu impacto? Muito, muita diferença. Mudou totalmente. Eu consegui alcançar todos os objetivos que eu tinha Uau, colocado, consegui alcançar. uau. Interessante isso, né? Gostei dessa parte, dessa conexão. Sim. É profundo isso. Nunca tinha ouvido dessa forma, sabe? Essa conexão com a natureza, de conseguir colocar em prática. Você já tinha visto isso, Beli? Não, inclusive de impactar diretamente assim os seus objetivos, é essa sensação de clareza, de ambientação também, né? Um ambiente organizado, isso estimula, né? A Clareza, fluidez, a clareza, a organização. traz uma clareza, porque você pensa assim, ó, eu tenho, né, minhas coisas para fazer. Sim. Só que você não vai fazer de maneira mecânica. Uhum. Você tem sentido, né? Porque tudo está claro na sua mente. Prova disso é que se o ambiente está muito desorganizado, a gente não consegue pensar direito. Não consegue. Isso é cientificamente comprovado. Isso é um estudo que já vem vindo há muitas décadas e neurocientistas, psicólogos ambientais, eles já detectaram isso até em ambientes hospitalares. Doentes se curam com essa conexão de você ter o verde, de você ter a natureza, do paciente trazer uma coisa que é importante para ele. Eu não sei se a pessoa, tem gente que tem aqueles altar com a Bíblia, trazer para Sim. dentro do seu espaço, uma mesinha sua que você pode ter no seu ambiente de trabalho, que você, uma foto que te traga uma coisa que Uma você sensação boa, né? pensa, não É é, é daí que vem o termo. errado, né? Desculpa, Charlene. Charlene, é daí que vem o termo biofilia? Esse É, conceito? exatamente. A arquitetura ela começou a ver como os ambientes estavam muito urbanizados, só edifícios, prédios, a Frio, casa né? você ficou engessado, né? Com Passa a muita frieza. cresceu, né? A cidade cresceu, foi cortando as árvores, foi acabando com os parques. Então,
até o nosso ambiente, eu falo que eu consigo reforçar isso, por quê? Eu falo. Porque eu sempre vivi muito no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente vive mais dentro do trabalho do que na nossa própria casa, né? Eu, Com pelo menos, a minha certeza. parte da minha vida, eu Sim, vivi no trabalho. Então, por isso que eu reforço muito isso. Dentro do trabalho, dentro de quatro paredes, dentro do escritório, um ar-condicionado, você está fechado. Aquilo já foi comprovado. Eles colocaram um teste para funcionários, até com alecrim, que é a planta que dá a concentração, sim. a da vendas aumentou assustadoramente. Então, são Uau. que já são comprovados. Paulatinamente vai crescendo essa consciência das pessoas e elas vão implantando, mas isso já vem há décadas. Entende? Isso é Nossa, acessível. Desculpa, eu já peguei aqui, né, veio uma curiosidade em mente. Isso já essa ambientação, em termos até de investimento, é algo acessível ou é direcionado? Como que é isso? É para qualquer Bem, pessoa pode fazer, levar esse conhecimento para o seu ambiente? qualquer pessoa pode ter, olha só. Eu estava até pesquisando esses dias umas mudinhas. Alecrim, você começa com uma pequenininha, R$ 5, uma mudinha aqui na feira. Então, assim, não tem. Você começa com poucas coisas. Você não precisa. Ah, eu vou comprar um jardim e vou fazer um paisagismo na minha casa. Você pode chegar nesse patamar, né? Qual que é a sua intenção? Eu penso sempre assim, primeiro. Adaptar para a realidade de cada pessoa. Eu quero uma coisa intrínseca, que sou eu e a plantinha. Esses dias uma cliente falou para mim, eu queria uma violeta porque me lembra a minha mãe. Então, é nesse sentido de você personificar aquilo que você se sente melhor. Então, qualquer pessoa pode ter, que nem eu falei outro dia para outra cliente, porque a minha consultoria, assim, para a pessoa se sentir bem. Uma almofadinha, uma poltrona com uma luminária e sentar e ler um livro. 5 minutos que você tirar por dia, para você ter essa conexão com você mesmo, já vai trazer clareza para você, porque você vai sentar, todos os seus pensamentos vão vindo, ideias vão surgindo, é uma criatividade assim, depois que porque eu tenho uma história assim, sempre tive o jardim, mas antes eu pensava assim, é para enfeitar, para deixar bonito, para receber as pessoas nas minhas empresas. Só que a partir do momento que eu fiquei doente, eu falei, gente, tá coisa errada, porque eu moro de frente para a praia, eu tenho um monte de planta dentro de casa e eu tô ficando doente por quê? Aí eu falei, não, eu vou começar a interagir naquele meio que eu tô, com presença, não ali magoando a planta e pensando, eu preciso pagar uma conta, e depois disso eu tenho que responder um WhatsApp, aí depois disso. Então, assim, esses 5 minutos, tira o celular, vai, respira, Se conecta, né? porque a planta é um ser vivo. Do mesmo jeito que você tem interação com uma pessoa, é algo assim que talvez seja inimaginável para algumas pessoas. Mas eu estou colocando a planta como referência, mas eu quero deixar bem claro que não é só a planta. Você pode pegar qualquer coisa que você. Um animal, um gato, um cachorro, ter aquela brincadeira ali com ele, aquele momento de descontração, que o nosso cérebro ele está em alerta o tempo todo, porque isso vem da antiguidade, que a gente caçava, tinha que sair para, né? Autoproteção, sobrevivência, né? Esse ângulo de 90 graus que a gente tem na parede, isso aí já é também uma das pesquisas, traz a sensação nossa de sempre alerta. Então, por isso as formas, as coisas mais arredondadas, um, que o que você puder de sair da frente de uma parede já vai ajudar muito. muito Muito interessante. interessante. Charlene,
né? Você veio de um ambiente administrativo, que nem você falou no começo. Você foi advogada, você é, por formação, advogada. Me chamou a atenção que você também falou que você trabalha nessa área agora de plantas, de ajudar as pessoas a se conectar. E o que me chamou a atenção muito profundamente foi que você teve a relação com a doença, que isso te fez perguntar. Aí a minha pergunta para você foi a partir daí que você se ligou mais e quis trazer esse conhecimento para as pessoas, mostrando que a gente pode mudar o ambiente e o que pode mudar nisso, tendo mais humor, mais foco e produtividade, ou antes você já fazia tudo isso? Não, antes eu não fazia. Eu acho que é bem essa minha missão que eu tenho, que eu quero passar para as pessoas. E por quê? Por que está acontecendo isso comigo? O que que fez o meu corpo dar um sinal? Essa é a grande questão. Você está ali passando pela vida ou você está olhando para a vida que você está vivendo? E eu realmente eu estava achando assim que eu era, né, a Mulher Maravilha, dava conta de tudo, fazia tudo, estava disposta. Eu nem assim me sentia tão assim, nossa, tá doendo e eu vou parar, não, né? Mas de repente o meu corpo falou: não, agora você vai ter que parar. Eu já te dei vários sinais, você não viu o alerta, começou a piscar, piscar, piscar. Até que chegou um dia, um episódio assim que assim foi marcante para mim. Eu estava no meu escritório de advocacia, me deu uma dor de estômago tão grande que eu desmaiei. Aí a minha sócia chegou, viu eu desmaiada, fui direto para o hospital. Cheguei lá, estava com uma hemorragia no estômago, uma gastrite hemorrágica. E eu acho que graças a Deus esse médico entrou na minha vida. E ele falou para mim: olha, você tá com 30 anos. Eu falei: não, mas eu sou nova, eu não posso estar, né, doente nova assim. Porque eu já tinha passado por um episódio também, que eu tinha feito uma cirurgia de endometriose. Eu também ficava insuportável, não conseguia trabalhar. Mas dessa vez me chocou porque eu falei: olha, eu já tive uma crise de endometriose, tive que fazer cirurgia. Achei que tá, fiz a cirurgia, resolvi, né? Externo, aguardando as coisas externas vindo. Nunca pensando no interno. Aí, de repente, eu pego, me vejo totalmente parada de novo. Falei, não, tem alguma coisa acontecendo. E esse médico falou, não é porque você tem 30 anos, é porque você está nervosa e você está jogando para dentro do seu estômago, é porque você não está se alimentando direito. Eu falei, não, mas eu já fiz todos os exames, não tem nenhuma alergia, nada. Ele falou, olha, vou falar uma coisa para você. Não é porque você tem alergia. Os alimentos são nocivos e ponto. Ou você pode usar ao seu favor os que fazem bem para você, ou continuar assim, tomando remédio a vida inteira. Você escolhe. É uma escolha sua. Aí que eu vim com toda essa Caiu a percepção. ficha. É, eu tenho os meios de enxergar. Conseguir passar por processos que eu sei qual que é, onde eu posso chegar com esses instrumentos que eu tenho. Posso me organizar, tenho o meu ambiente. E o médico mesmo falou: você vai fazer o grounding, você vai tirar o sapato, vai pisar na terra, vai pisar na grama, e você vai trocar energia, porque nossos átomos, nossas moléculas, nosso corpo, eles estão ali girando. Prótons, elétrons, a gente está achando que a gente está parado, a gente não está enxergando, né? A gente E a não gente vê, né? Tá acontecendo nada. E a gente é muito assim, né? Ah, eu tenho que ver. Mas, gente, nós estudamos física, química, nós sabemos o processo que o nosso corpo está passando. Então, se a gente pudesse enxergar agora, a gente não está aqui parado. Por mais que a gente esteja sentado, nossas células estão se mexendo, o nosso sangue está circulando. E ele falou aquilo que a gente coloca na geladeira, que é o fio terra, que vai, né, dissipar a energia que fica na geladeira, é o ground. Então você vai fazer e realmente funcionou. É uma coisa que eu senti na própria pele. Por isso que eu quero relatar isso
E para quem estiver escutando, tem uma solução. Não é só externa, porque a doença você pode tomar um remédio e viver com ela a vida inteira. Mas tem outro caminho, que é você mudar de dentro para fora e não precisar mais tomar o remédio. Nossa, que Inclusive, lindo, hein? sim, muito poderoso isso, porque olhando de fora, para quem não está, inclusive já pegando o gancho aqui, pensando nas mulheres que têm essa realidade muito intensa, frenética, que acaba caindo no automático, até por uma questão de sobrevivência, né? Vai para o Sim, automático, porque tem uma sensação de que se parar, entre aspas, né, para perceber o seu corpo, o seu momento presente, o seu ao redor, é como se estivesse atrasando o processo, né? E é exatamente o contrário. Então, aqui já até aproveitando, né, esse momento que você trouxe para a gente, é, o que que você diria já, como um primeiro passo mesmo? A gente conversa muito com mulheres que têm uma rotina muito puxada, né? Muitas coisas para administrar, muitas vezes simultaneamente. E quantas delas não estão com a saúde afetada, né? Inclusive por conta disso. E aí eu te pergunto assim, que mensagem você daria para essa mulher? Como ela poderia já se reconectar com a sua própria raiz, né? Se trazer de volta. O que que você orientaria? É porque o primeiro impacto, quando você muda o seu ambiente, ele vai internalizar, né, em você. Então, o Sim, primeiro é emocional. E por certo. mais que você esteja lá na alta performance, eu falo isso porque eu convivi com mulheres gerentes, top dos top dos top, convivendo com elas e vendo também. Eu falei, gente, o emocional. Por que o emocional? Porque a gente se cobra muito. E a partir do momento que você fala, não, agora eu vou cuidar de mim primeiro, aí você tem aquele acolhimento. Você acolher emocionalmente. É o primeiro efeito que a mulher vai sentir. Depois disso, ela vai ter foco. Eu falo que abre várias janelinhas do Windows na minha cabeça, né? Dan, 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 vai abrindo, vai. Aí eu vou falar assim, tá, eu tenho 5 janelinhas abertas. Qual que eu vou fechar? Na hora que eu estou conectada comigo mesmo, que eu estou pensando em mim, geralmente eu faria o quê? Eu pegaria 5 minutinhos de cada janela daquela e ia resolver 5 minutinhos de cada. Mas aquilo ainda ia continuar aberto e a minha mente ia continuar com aquele turbilhão. Então, o que que eu comecei a fazer? Ó, vou fechar essa janela. Ah, essa janela eu só vou resolver amanhã. Fecho ela também. Eu tenho que me dar, porque eu tenho que focar no que realmente eu preciso fazer naquele momento. E depois que vem esse foco, porque você tá com humor bom, o seu emocional tá bom, o seu humor tá bom. Aí veio o foco, a produtividade vai vir normal. Aí Consequência, né? aquilo que você demorava X tempo para fazer, você vai fazer em menor Mas, tempo. Eu vou falar uma coisa bem simples, assim, que para ilustrar. Eu demorava 1 minuto para cortar uma cebola, hoje 5 segundos. Naquele mesmo tempo que eu fazia, pô, acabou, já foi pro próximo. fica mais produtiva. É porque você não percebe. É uma coisa que você não percebe quando você está ali envolvida naquela rotina doida, né? Sim, Sem E pensar. muitas, né, ficam mais na rotina do que outra coisa. A gente tem esse hábito, porque, que nem você falou das janelinhas, a gente tem várias janelas abertas e nunca fecha. Então a gente acha que a gente está conectado e ao mesmo tempo a gente está totalmente desenraizada, né? Essa é a pastora, realidade. A né? gente é conectando e se desenraizando da gente mesmo, não tendo essa de volta essa raiz, essa harmonia dentro da gente. E você trouxe com uma leveza tão grande, com pequenos atos, né? Uma planta, um cachorro, um gesto. Isso eu acho que trabalha demais, principalmente na mente da mulher, que fica muito ocupada. Charlene, se você tivesse que deixar uma frase hoje,
de conexão para essas mulheres, para que a gente fala mulheres, mas os homens também estão nos assistindo, mas o nosso foco é a mulher, e às vezes o homem ele está um pouco mais desfocado, menos enraizado ainda, que o homem não tem esse hábito também. Que frase você traria e diria que seria a sua marca, que você deixe isso com uma marca, com uma raiz mesmo aqui para gente hoje? Para você se enraizar, você não vai mudar de uma vez só. O ambiente vai mudar você e você vai mudar o ambiente. Nossa, É isso que eu vou falar. nossa. Perfeito, né, Lu? Ó, perfeito. Faz todo sentido. Transformação de dentro para fora e a influência do externo para dentro. E por isso tem que cuidar do externo, veja que perfeito. Charlene, eu gostaria de perguntar para você, para a gente poder assim encerrar com chave de ouro, quem é a Charlene, além da profissão, como mulher? Como você se diria, se apresentaria? Olha, eu falo assim que a coisa mais difícil dessas últimas vezes que eu me replantei foi Que falar lindo. assim, me definir, porque eu sabia muito bem quem eu era e eu fui perdendo a minha essência. E quando eu fui me enraizando de volta, retomando a minha essência, a coisa que mais me marca em mim, primeiro, eu sou alegre. O meu sorriso eu quero levar para dentro de cada pessoa. Não tem o que me faz perder o meu sorriso, nem quando eu estou nervosa. Então, essa minha alegria de viver, essa minha leveza de viver. Tem gente que fala até assim, meu Deus, mas você vive no mundo de fadas. Então, venha para o meu mundo de fadas. Então vem Queime Aonde a comigo, comigo. gente né? acha você aí nesse mundinho de fadas? Como que a gente acha esse sorriso lindo? Como é que a Não gente se é? conecta com você? Por favor, deixa aqui pra gente, porque vai todo mundo querer se conectar com esse sorriso maravilhoso. Nossa! Luciana, olha só, eu falo assim que, sabe qual que foi o último enraizamento meu? Eu amo lavar louça desde criança. Aí, de repente, eu estava olhando para a pia e falando, gente, ainda tem essa louça para. Daqui a pouco me deu um estalo assim, falei, o quê? Eu comi a melhor comida, eu tô feliz, tô energeticamente bem, então eu tô grata por ter essa louça para lavar. Começar a enxergar isso nas pequenas coisas do meu dia Perfeito. a dia. Chega a me dar assim energia tão grande de, sabe, ser Gratidão, grata né? por ter a minha louça suja para lavar. Começa assim, entende? Você consegue com 1% todo dia e levando isso, não é de uma vez para outra, que nem eu falei na minha frase. É uma coisa que você vai construindo, um alicerce, uma base. Depois que aquilo está enraizado, aí vai florescendo. E depois você vê uma florzinha, daqui a pouco você está toda florida. Claro que a gente tem aquele dia cólica, tem TPM, mas é o que eu te falei. Eu consegui, assim, eu fiz uma adaptação na minha alimentação que é semanal. Se as mulheres olharem isso, elas vão perceber isso. Fase folicular, cada fase do nosso mês é diferente, a mulher é diferente do homem. Então, eu preciso de um alimento diferente em cada semana do meu mês. Imaginem isso. Se nós usarmos ao favor nosso toda essa informação, toda essa internet que a gente tem hoje, nós vamos conseguir colocar, implementar energéticos na nossa vida, naturais, que tragam isso para nós, para que toda hora a gente não precisa ficar buscando lá dentro, sabe? Só. Por isso que eu falo, é o externo e o interno. O que você coloca para dentro de você vai metabolizar e vai te trazer energia ou não. Eu já sei que eu não posso, eu não tenho nenhum problema com glúten, mas eu não posso comer glúten. Comer glúten, aquela hora, 5 minutinhos de satisfação. Depois, passa energeticamente falando, O que acontece, do, né?
O metabolismo mesmo, estou falando. A minha médica falou para mim, em 15 minutos o seu organismo já vai querer outro alimento, porque não vai suprir a energia que você vai precisar para o seu dia todo. Então, eu sou aquela muito doceira. Antes da período menstrual, eu sou muito doceira. Então, o que eu faço? Pego uma banana, frito ela ali com azeite, coloco um pouquinho de canela, um pouquinho de chocolate, mas o chocolate meu é aquele cacau mesmo, né? Não está acostumada? Vai fazendo uma transição. Sai do melaço de cana, depois você vai pro. Eu já não tenho mais o doce, né? O açúcar puro mesmo. Quando eu tenho vontade, eu ponho mel. Então, você tem que usar ao seu favor. Se use ao seu favor o externo, os alimentos, o que você vai chamar do seu cantinho ali, verde, pode ser uma planta, o que você se for um significado, e coloque para dentro de você que isso vai ser uma renovação, fora para dentro, dentro para fora, não importa a ordem. Que Perfeita. maravilha! Vamos colocar em prática, hein, Beli? A partir de Vamos! agora, Ah, eu já coloco as minhas plantas à minha volta, eu fico de olho nelas quando eu preciso. Eu aprendi, inclusive, com quem? Com a Charlene, que me ensinou, com a consultoria dela, a limpar as plantas, a dar atenção para elas, a observar a necessidade da água, né? Associar, inclusive, ao nosso próprio cuidado. Charlene, incrível! Inclusive, graças a ela, hoje eu posso ter plantas vivas, porque até então eu achava que eu não era capaz de criá-las, e eu estou muito feliz com isso, porque realmente faz muito bem e recomendo. Charline, como é que a gente te encontra? Conta aqui seus contatos, rede social, a principal rede, enfim, conta aqui pra gente. A principal rede é espaço rap JP. E Tá? lá na tem um link, que tem até uma mãozinha assim, que vai direto para o meu WhatsApp. Certo, maravilha. A conta principal, então, né? E a gente também reforça aqui, né, para quem chegou, adorou a conversa, o assunto, se identificou, a gente também reforça aqui na descrição. E para quem está chegando agora, o SóciaCast, ele é uma extensão do Entre Sócias, uma comunidade onde mulheres empreendedoras, líderes, se reúnem para crescer, para um crescimento mútuo. Então, todas elas trabalham juntas a favor do próprio negócio, mas na consciência da força conjunta, né, do conhecimento mútuo. E aí nascemos, né? Cá estamos hoje recebendo a Charline. Muito obrigada. Aqui eu já me apresentando, sou Isabelle De Luna, eu falo de São Paulo, do Brasil. Luciana Mishima, do Japão, estado de Ibaraki, pertinho de Tóquio. Eu estou em João Pessoa, Paraíba, mas eu sou do mundo. Vocês vão me ver por muitos lugares aí. Que eu não, Maravilha. as minhas raízes sempre vão para onde eu tenho vontade de ir. Quer melhor mensagem que essa? Nossa, fechou. Muito obrigada mais uma vez. Para quem gostou da conversa, lembra, se você não está inscrito, se inscreve, curte, deixa aqui suas percepções nos comentários, é claro, compartilha, né? E até o próximo episódio. Tchau, tchau!